és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: a minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o respeitam. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação. Vamos aplaudir o Evangelho, a palavra de Jesus. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é seu nome. Vamos juntos? O Senhor fez em mim maravilhas, santo é seu nome. Meus irmãos e minhas irmãs, muito boa noite. Boa noite assim tão fraquinho. Boa noite. Meus irmãos, hoje é um dia de festa, é um dia especial no coração litúrgico da igreja, é o dia da Assunção de Nossa Senhora. E essa é uma celebração no dia 15, porém, em virtude da importância dessa celebração, ela foi transferida para o domingo, para que todos os fiéis pudessem então participar da beleza da celebração desse dogma, que na verdade, antes de se tornar um dogma, já era algo celebrado e vivenciado na comunidade dos primeiros cristãos, porque muitos dogmas foram assim, proclamados por aquilo que já era uma verdade, aquilo que já era impresso no coração da comunidade que vivenciava aquilo liturgicamente. Então a igreja elevou essa importância e, sem dúvida, hoje nós entendemos, como os padres da igreja bem explicam, esse dogma, esse mistério de Maria elevada de corpo e alma aos céus. Os padres da igreja chamam a Páscoa de Maria, a Páscoa de Maria. E aí, de repente, nós estamos diante de algumas leituras muito significativas. Acho que todo mundo já viveu algumas interrogações quando abriu o livro do Apocalipse e viu um livro cheio de simbologias, muitas vezes não tão fáceis de serem explicadas e entendidas por nós, Mas essa imagem que é proposta no dia de hoje, fica bastante fácil entender que há a descrição de um combate. Essa mulher que está prestes a dar à luz, ela enfrenta a perseguição de um dragão. E esse dragão, ele possui 10 chifres, ele tem uma expressão de personificação do mal. É Satanás. É o inimigo que está profundamente inquieto com aquela criança que haverá de nascer. Aí você diz, mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer um combate que continua acontecendo na vida de cada cristão, de cada fiel. Na verdade, esse combate não é um combate de Nossa Senhora, não é um combate específico de um dos templos da igreja,
esse combate é um combate de todos nós em todos os tempos. E é por isso que esse texto se torna tão importante para dizer a nós que nós estamos diante de uma grande batalha espiritual. E aí, quando nós percebemos isso, nós podemos fazer uma leitura perfeita desse texto e entender exatamente a igreja, bem representada pela figura da mulher, que logo nós voltamos a entender como Nossa Senhora, como a Mãe do Senhor, porque a imagem de Maria se confunde muitas vezes com a imagem da própria igreja, na simbologia. E aí então nós entendemos que todos nós precisamos estar atentos a esse combate. Aí você poderia dizer, mas padre, e como esse combate acontece hoje? Desde a hora em que o nosso coração é desperto na fé, que nós queremos nos comprometer com o Evangelho, pode se preparar para as perseguições, pode se preparar para as inúmeras lutas. Nós vamos ser colocados diante de grandes desafios. Porém, o texto diz uma coisa bastante interessante, que o Senhor conduziu a mulher ao deserto. Vocês viram isso no texto? Por quê? Porque o deserto é sinônimo de lugar de oração, lugar de escuta sagrada e lugar onde a igreja se nutre, a igreja se fortalece. Por isso se faz tão importante na nossa vida espiritual momentos como esse, momentos onde a gente vai se nutrindo da presença de Deus para se fortalecer para o combate. Hoje, nessa noite, o Senhor tem uma palavra para nós que vai nos fortalecer diante das lutas diárias que nós vamos enfrentando. Quem pode imaginar quais são os desafios que estão à nossa espera? Não sabemos, mas é preciso estar sempre preparado. E aí então nós entendemos o que hoje essa liturgia tem a nos propor. É certo que a devoção mariana, ela toca o coração do mundo. Nós normalmente, quando temos essa experiência de ir a outros países, e conhecer tanto da experiência da fé em outros lugares, é interessante como a imagem de Nossa Senhora é alguma coisa muito especial na vida da fé católica. Tanto que ela tem tantos nomes, são formas carinhosas de se referir a ela. E também se deram a fomentação da devoção mariana, muito também por causa das aparições, como o Santuário de Lourdes, o Santuário de Fátima, que algumas pessoas aqui já devem ter ido. E ainda hoje eu estava lembrando de uma experiência muito bonita, que faz a gente entender o que significa essas experiências com Nossa Senhora, o quanto ela é um caminho, um itinerário especial para a gente entender o que Jesus tem para nós. Quando eu fui a Lourdes, era um dia de inverno rigoroso, estava todo mundo bastante agasalhado, sabe aquele frio que chega a queimar, fica tudo assim meio vermelhinho. Eu então estava sofrido com o meu nariz, eu pensei que falei, pronto, vai acabar quebrando o nariz, a orelha, de tanto frio que estava. Mas a gente tinha pouquinho tempo, mas a gente queria aproveitar tudo que podia, E existe lá o lugar onde Nossa Senhora apontou como uma fonte, que seria exatamente uma fonte de cura para os enfermos. Por isso, em Lourdes, até mais do que em Fátima, nós vemos chegar muitos cadeirantes, muitas pessoas doentes, com todos os tipos de necessidades. Isso é uma coisa que realmente vai impactando a gente, As pessoas com aquela fé audaciosa, muitas pessoas às vezes que são deslocadas com muita dificuldade, mas que vão lá porque tem esse amor a Nossa Senhora e eles se apegam muito à fé das aparições. Então lá estava, e lá existe uma prática que é descer a piscina. Os peregrinos que querem e se dão a experimentar, tem toda uma estrutura especial montada para isso. Tem a piscina das mulheres e a piscina dos homens, A piscina das mulheres, as mulheres são acompanhadas pelas religiosas, e a piscina dos homens são os religiosos que nos acompanham. Normalmente nós tiramos todas as roupas, e isso tem um significado, onde a gente se despoja, E aí então os irmãos amarram em nós uma espécie de avental, e aí a gente é acompanhado por eles, e as pessoas descem as águas com a oração mais simples que
vocês imaginarem que na verdade a oração da Ave Maria, logo depois faz a invocação de Santa Bernadette, que foi quem viu, a aparição de Lourdes e que deixou essa devoção especial no coração da França. E aí então, o das mulheres estava assim, porque as mulheres são sempre audaciosas e são mais de fé do que a gente, Tanto que Jesus apareceu ressuscitado para Maria Madalena, que elas têm um dom especial de espalhar a notícia, Então, elas são especiais. E aí então, lá na piscina das mulheres, tinham muitas mulheres. Agora dos homens estava uma tristeza, porque o homem corre com frio. Então tínhamos, eu acho que eram 6 ou 7 homens no máximo, que estavam na fila. E quando eu cheguei, aliás, até o Guia estava forçado, quando eu disse para ele ficar junto comigo na fila, Quando ele estava ali forçado. E aí eu disse, eu quero viver essa experiência, quero saber como é que é. E aí ele ficou lá meio sofrido, mas ficou lá comigo, E aí era fácil notar, como éramos poucos homens, era fácil notar um senhor que estava na fila e que tinha um problema dermatológico no rosto. Só de olhar a gente já sentia compaixão, porque ele tinha, parecia ser algo parecido com psoríase, alguma coisa assim, mas tinha feridas bem estranhas assim. E aí então, na hora que eu cheguei, olhei para os homens que estavam na fila, eu bati os olhos logo nesse senhor, que eu acho que era um alemão. Na hora então que fomos sendo preparados para descer a piscina, viver esse momento que eu digo a vocês, não tinha nada de tão extraordinário, de tão incrível, mas era apenas a fé do coração das pessoas, Eu nem sabia, por exemplo, que eu ia enfrentar um câncer, nem sabia onde estava nessa fila. E na hora via aquela experiência de tocar o coração. Imaginem, meus irmãos, o moço desceu nas águas e quando subiu, o rosto estava lindo. Eu não sabia fazer outra coisa a não ser chorar. E uma das coisas que Deus colocou no meu coração, o quanto aquele lugar era a expressão do amor de Nossa Senhora. Expressão do amor de Nossa Senhora. Então, hoje nós celebramos aqui, celebramos exatamente na casa de Nossa Senhora da Glória, uma igreja tão bonita. Seja esse o lugar para que a gente possa experimentar algo muito especial de Jesus nessa noite. Às vezes a gente está tão dentro do previsível, A gente reza, mas não se deixa muito atingir, A gente reza, mas não deixa, de repente, Deus falar com a gente. Então, se a gente se der, meus irmãos, esse é o mistério da fé. Se a gente se der, Ele fala. Se a gente se colocar mesmo em Deus, a noite de hoje pode ser talvez uma das noites mais preciosas da sua vida, porque esse é o mistério do Espírito Santo. Se você pensar bem, de onde vem a força desse mistério na vida de uma jovenzinha que corria todos os riscos, sobretudo naquela cultura tão difícil que era a cultura do tempo de Jesus? Imagine uma jovenzinha receber essa missão de ser o cumprimento das profecias da casa de Israel. Ela tinha que realmente ser tomada por uma força muito grande. E isso foram as palavras do anjo para ela. Ela diz: como é que vai ser isso? E o que ele diz para ela? E o que ele disse a ela? Uma força do alto te cobrirá. O que é essa força do alto, meus irmãos? O Espírito Santo. Me desculpa dizer, muitas pessoas na igreja, com anos de igreja, ainda não sabem o que é a força do Espírito Santo. Às vezes nós ficamos bem pertinho do mistério, mas a gente não se deixa alcançar. Então, que hoje a gente possa vivenciar isso, que possa ser um momento poderoso da presença de Deus, porque Nossa Senhora é um itinerário, um caminho precioso para a gente experimentar aquilo que Jesus tem para nós. Que hoje a gente possa fazer um pouquinho daquilo que Isabel fez. O que Isabel fez? Não tinha nada de incrível ali, meus irmãos.
Era uma situação bem rotineira. Maria, preocupada com a prima que estava grávida, foi lá para exercer os cuidados. E lá chegando, de repente, Isabel diz: bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do nosso ventre. E aí diz: como eu posso, veja, meus irmãos, a revelação profética, ela diz: como eu posso me sentir honrada? Hoje eu estou recebendo em minha casa a mãe do meu Senhor. Isabel foi à casa de Israel, a voz de toda a casa de Israel, entendendo que o mistério do Messias estava florescendo no ventre daquela jovem que estava ali diante dos olhos dela. Que hoje a gente possa experimentar um pouco disso. Vence todos as nossas visões rasas, né? Que o amor vença em nós. Repitam isso. Atenção, meus irmãos, se nós entendermos o que é o mistério do Verbo encarnado, é nada mais e nada menos do que isso: o amor vencendo em nós. Eu contei para vocês o episódio do jovem da Fátima Bernardes aqui, da última vez que eu estive aqui. Contei aqui não. Durante essa semana da família, eu fui pregar em muitos lugares. E eu lembrei de um episódio bastante interessante que me fez muito se emocionar. Eita, é o demônio do microfone. Vejam. Ele veio mesmo para passar na juízo. E aí então, eu me emocionei muito. Certa vez, não tem mostrado. Pode ter certeza que é coisa boa que vai ser dita, por isso que o demônio aparece. Veja, eu estava diante da televisão. Eu normalmente não consigo ficar muito preso diante da televisão, mas eu estava me preparando para celebrar, quando de repente eu vi a temática que estava envolvendo, uma questão de uma família, e era um rapazinho que tinha tomado uma decisão muito especial, e por isso ele começou a ser bastante conhecido. Na verdade, ele já havia fechado seus estudos, já estava prestes a começar no seu grupo de trabalho, quando de repente a família foi surpreendida por um diagnóstico de Alzheimer da avó. E ele, que era um neto apaixonado pela avó, tomou a decisão de querer cuidar da avó. E a família toda começou a se mobilizar em torno dessa causa para poder conhecer a doença, mas ele, sobretudo, fez um esforço a mais. Ele realmente se colocou desejoso de fazer o que fosse para cuidar da avó da melhor maneira possível, inclusive entender um pouco como seria a forma de ajudá-la e quais seriam os dramas que ela ia viver em relação à doença. A primeira surpresa dele foi descobrir que, na verdade, essa questão não era uma questão somente dele, mas era uma questão de muitas famílias, e que eles iam ter que aprender a lidar com aquilo. E ele começou então a partilhar com outros jovens que também tinham situações semelhantes nas suas famílias, e começou a botar, como todo jovem hoje, botar esses vídeos na internet. E aí ele brincava com a avó, fazia cafuné, ela sentava pregada nele, ele ficava brincando lá um com o outro, e muitas vezes ele se escrevia, ele ia colocando essas imagens lá e ia descrevendo como é que foi todo esse desafio. Até que a apresentadora do programa virou e disse: olha, mas diante de tudo isso que você viveu, toda essa realidade, qual foi o momento mais difícil? E aí ele começou a dizer que, na verdade, sendo aquele que estava mais perto dela, que cuidava mais dela, que zelava por ela, foi muito difícil a hora que ela olhou para ele e ela não conseguia dizer o nome dele, lembrar o nome dele. E como uma criança tentava lembrar, apertando assim os dedos, contraindo os dedos das mãos, tentando falar para ele, e ela não conseguia lembrar.
E aí então é que sai a frase mais bonita disso tudo. Ela diz assim para ele: eu não lembro o seu nome, mas eu lembro que eu te amo. Eu sei que eu te amo. Gente, essa é exatamente a força do Evangelho. Essa mente aqui, essa memória pode falhar, mas essa memória não falha nunca. Se nós queremos entender o que Nossa Senhora, o que o mistério de Jesus quer fomentar em nós, é exatamente esse amor que faz de nós tão melhores, tão mais humanos, tão mais sensíveis, e nos faz vivenciar um momento como esse para sairmos daqui mais sensíveis a enxergar quem precisa de verdade de nós. Quem precisa de verdade de nós. O Evangelho é Maria e não encontro de Isabel. Muitas vezes, para você amar, para você ser bom, para você viver a essência do seu coração, você vai estar em plenas batalhas, como aquela descrita no livro do Apocalipse. Mas que o amor vença em nós. Repitam. Feche os seus olhos e reza comigo nessa noite, pedindo a Nossa Senhora que nos ensine esse caminho. Muitas vezes ela externou no diálogo com o anjo as suas fragilidades, a sua incapacidade de entender como tudo ia se dar. Mas o anjo respondeu: a força do Altíssimo a cobriria e a revestiria, a mesma força que nós pedimos nessa noite. Se dê essa oportunidade de rezar. A gente gasta o tempo da vida com tanta coisa supérflua e efêmera. Somos capazes de ficar horas e horas em lugares que vão nos dar tão pouco. Dê ao seu coração a oportunidade de rezar agora e se colocar diante do Senhor e pedir que o amor vença em você, que caiam todos os ódios, as mágoas, os ressentimentos, tudo aquilo que nos tem distanciado de uma essência que muitas vezes o tempo está querendo que se perca. Maria, que eu quero bem,
sagrado, infinitamente melhores. Infinitamente melhores. Vamos dar uma grande salva de palmas a Deus de Deus.